Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado, sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Neste material, após considerações importantes feitas no conteúdo que antecedeu este, podemos iniciar nossa separação de circuitos. Este material ficou um pouco mais longo, porém, temos aqui informações extremamente relevantes que não poderiam ficar separadas. Pela quantidade de informações genéricas e técnicas que faremos aqui, neste material, a gente vai se ocupar apenas de algumas considerações iniciais a respeito do balanceamento de fases. Por questão de simplicidade, utilizaremos como referência inicial as definições de número e potência dos pontos de utilização e referências de iluminação definidas a partir das prescrições mínimas obtidas na 5410 para instalações habitacionais. O ideal seria que este levantamento de cargas a ser utilizado a partir daqui tivesse sido feito considerando, além dos preceitos mínimos da 5410, as demandas, os hábitos e ou especificidades dos usuários de nossa edificação. Assim, teríamos um levantamento de cargas mais rigoroso e customizado para o uso previsto da edificação. De qualquer forma, os passos daqui para frente são o mínimo que necessitamos executar. Levantamentos de carga mais específicos podem demandar outras operações, focadas em cenários mais específicos, com outras variáveis, os quais em materiais futuros procuraremos explorar. Neste slide, resumimos o resultado de nosso levantamento de cargas, que foi realizado em etapas anteriores. A potência instalada é de 26,76 kVA, resultado dos seguintes conjuntos de carga. Primeiro, iluminação, cuja potência prevista é de 2,06 kVA. Segundo, circuitos com pontos de uso específico que totalizam 15,6 kVA e que, na verdade, correspondem a 2 chuveiros elétricos, cuja máxima potência deve ser 7,8 kW cada um. E terceiro, circuitos com pontos, tomadas de utilização de uso geral, que totalizam 9,1 kVA. Os pontos, tomadas de uso geral, possuem a potência em cada cômodo distribuída conforme a tabela destacada no canto superior esquerdo. Lembrando que essas definições de potência foram feitas conforme o prescrito, como mínimo, na ABNT-NBR 5410 para o tipo considerado de edificação. A demanda prevista para a instalação, que é destacada nesse slide, seguiu os procedimentos prescritos na norma de distribuição ND 5.1 da CEMIG, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária com rede de distribuição aérea e para edificações individuais. Nesse cálculo, obteve-se o valor de 19,372 kVA para a demanda prevista para nossa instalação. Com as informações citadas, pode-se identificar o tipo e a faixa de fornecimento que a nossa instalação pode pleitear, junto à concessionária de energia elétrica responsável pela região na qual pretende-se colocar a instalação em operação. Na parte inferior direita,
Destacam-se as características básicas das instalações de entrada de nossa edificação. Por ora, o que nos interessa é que teremos uma alimentação trifásica, protegida por um disjuntor termomagnético cuja corrente nominal é de 63 amperes. Outras informações aqui destacadas utilizaremos em momento oportuno. Cálculos e procedimentos que resultaram nos dados apresentados nesse slide foram descritos e ou abordados nos materiais que antecederam a este. Temos, agora, que definir os valores nominais de tensão para alimentarmos cada conjunto de cargas e ou cada carga individual. Para simplificar, assumiremos os valores destacados na tabela deste slide. Circuitos de iluminação operarão com tensão de alimentação monofásica 127 volts. Circuitos com pontos de uso específico operarão com tensão de alimentação bifásica 220 volts. E, finalmente, circuitos com pontos tomadas de utilização de uso geral operarão com tensão de alimentação monofásica 127 volts. Se todas as cargas fossem trifásicas, a corrente de linha para suprimento da máxima potência demandada prevista em nossa instalação seria de 50,838 amperes. Dentro da capacidade nominal do disjuntor termomagnético prescrito pela norma da concessionária para a entrada de nossa instalação. O problema é que, conforme destacamos, não temos previsão de nenhuma carga trifásica e, assim, isso nos causará alguns pontos de atenção, para não dizer de transtornos. Porém, antes de esclarecermos isso, temos que comentar mais alguns pontos da 5410. Na fase em que estamos, temos que tomar algumas decisões com relação à divisão de nossos circuitos. Nesse momento, não estaremos preocupados com as especificações de condutores e proteção. Porém, existem certas restrições técnicas que são importantes de serem conhecidas, pois essas irão impactar o nosso trabalho. Pausa para considerações. O que aqui chamaremos de circuitos é o conjunto de todos os pontos de utilização e condutores protegidos por um dispositivo de proteção. Por exemplo, se tivermos uma carga cuja corrente nominal seja superior a 10 amperes, obrigatoriamente, pela 5410, teremos um circuito somente para alimentar essa carga. Isso quer dizer que teremos uma proteção e um conjunto de condutores específico para essa carga. Esses condutores não poderão ter derivações e, dependendo da necessidade, o ponto de utilização pode ser uma conexão direta no equipamento, cabo conectado direto ao mesmo com comprimento externo inferior a 1,5 m, ou uma tomada de uso específico. Nesse caso, quanto à divisão de circuitos, nenhum problema, pois temos um circuito exclusivo para a carga e nosso trabalho de especificação é muito simplificado, conforme veremos em outro material. Se tivermos uma carga cuja corrente nominal seja inferior a 10 amperes, em tese, temos duas opções. Opção 1. Continuar utilizando um circuito único para cada ponto de utilização. Uma tomada de uso geral, por exemplo. Essa opção pode ser necessária caso o equipamento seja especial, seja pelo custo,
seja por demandar alimentações ou proteções específicas. Porém, comumente, nesses pontos de utilização, utilizamos tomadas de uso geral, e essa opção de um circuito para cada tomada de uso geral pode ter um custo financeiro muito alto, principalmente se considerarmos que muitos desses pontos estarão sem uso, sendo previstos para se prover alguma flexibilidade no uso de equipamentos. Conforme veremos em outro momento, a despeito do maior custo financeiro, sob a ótica de se garantir a proteção de equipamentos, quaisquer que sejam, essa opção de circuito único seria a opção ideal. Opção 2. Compartilhar o circuito para alimentação de vários pontos de utilização, tomadas de uso geral, por exemplo. Neste caso, sacrifico a proteção dos equipamentos para minimizar o custo de implantação dos circuitos. É nessa opção que teremos que nos atentar a alguns fatores que deverão ser considerados na definição do limite de potência corrente de cada circuito. Obviamente, a norma 5410 não nos permite a utilização de infinitos pontos de utilização em um circuito. Isso não seria seguro, por uma série de razões. Muito bem, vamos retomar o nosso processo de divisão de circuitos. Como nosso projeto elétrico visa atender a uma demanda de negócio ou a uma demanda de um usuário e o cliente, nossa primeira preocupação é identificar requisitos que tenham a ver com isso. A própria norma 5410, conforme ilustrado em recorte inserido nesse slide, mostra preocupação exatamente com esses fatores ao enumerar que podem ser ponto de decisão com relação à divisão de circuitos, critérios como segurança, conservação de energia, aspectos funcionais, de produção e manutenção. A identificação desses critérios somente pode ser precisamente definida se fizermos de forma adequada as etapas iniciais de nosso projeto e que nós já nos detivemos em materiais anteriores a esse. Por exemplo, se tivermos que seccionar, desligar um circuito que alimenta um equipamento em uma indústria para uma manutenção, por exemplo, pode ser desejável que não venhamos a interromper o fornecimento de energia para outros equipamentos ou para outros setores. Se à noite somente um departamento opera, posso desejar desligar os circuitos que alimentam todos os outros departamentos, que não esse, para garantir segurança, economia de energia e ter algum controle sobre o fluxo de trabalhadores a determinados locais. Percebe-se na norma 5410 uma preocupação que também deve ser nossa. Essa preocupação diz respeito ao uso e ocupação de condutos, eletrodutos, por exemplo, e com relação à escalabilidade, planejamento para futuras ampliações ou modificações da instalação. Obviamente, o processo de definição e separação de circuitos deve se ocupar disso. A questão aqui é que decisões tomadas com relação a esses fatores são muito diversas e devem atender demandas muito específicas de cada instalação. Por isso, no nosso material, sempre assumiremos algumas configurações mais típicas, mas ressalte-se aqui que é obrigação do profissional que realiza o projeto identificar estes pontos e utilizá-los dentro dos limites técnicos considerados viáveis e seguros. Outro ponto que merece destaque: os circuitos devem somente alimentar
equipamentos com funções similares. Na norma 5410, destaca-se a separação de circuitos para pontos de tomada e para iluminação, salvo exceção que trataremos mais adiante, referente a locais de habitação. Assim, um circuito para dispositivos de segurança somente deve alimentar dispositivos de segurança. Um circuito especificado para alimentar dispositivos de iluminação somente pode ser utilizado para dispositivos de iluminação. Um circuito especificado para alimentar dispositivos de controle, por exemplo, sensores, comandos de atuadores e controladores em uma indústria, somente podem ser utilizados para esse tipo de equipamento. E por aí vai. Parece óbvio, porém, na prática, no mundo real, é muito comum nos depararmos com violações dessa prescrição básica da norma. Conforme mencionado, temos ainda que comentar algo sobre os circuitos em locais de habitação. Porém, antes disso, temos que nos ocupar de uma questão técnica importante, de forma a entendermos e contextualizarmos o que será prescrito. Também, o que falaremos aqui vai impactar tecnicamente a separação dos circuitos. Bom, conforme mencionamos, podemos utilizar um circuito para alimentarmos mais de um ponto de utilização. Tomadas e plugs possuem normas específicas. Na ilustração desse slide, apresentamos duas normas com o objetivo de padronizar estes componentes para uso doméstico e para uso industrial. Quem desejar pode procurar essas normas para estudos mais aprofundados. Apenas as utilizaremos aqui para tecer algumas ponderações. De qualquer forma, toda tomada possui uma corrente nominal, máxima corrente, passível de ser suportada pela mesma sem que haja danos. Assim, cada terminação e ou extensão de um circuito terminal possuirá uma máxima corrente que poderá circular por ela, por exemplo, 10 amperes. Agora vejamos. A título de exemplo, vamos utilizar o esboço à direita do slide, na qual exploramos a possibilidade de uso limite das tomadas de uso geral de 10 amperes. Como temos 3 tomadas de uso geral, nosso circuito terminal deverá ter condutores especificados para a corrente de 30 amperes. Como veremos mais adiante, em outro material, quando estivermos abordando a especificação de condutores, em um circuito terminal não podemos ter condutores de especificações diferentes pela norma 5410, ou seja, os condutores das terminações obrigatoriamente devem ter as mesmas especificações do condutor do ramal principal. Consequência, todo o circuito deverá ter condutores especificados para operar com a corrente de 30 amperes, nas condições estabelecidas de ambiente e compartilhamento de circuitos. Na prática, a capacidade de cada circuito é definida com base no levantamento de cargas. Para cada ponto de utilização, no nosso caso, para cada tomada de uso geral, teremos uma corrente associada que, via de regra, será menor do que a capacidade máxima da tomada utilizada. Assim, nada impediria uma situação como indicada na figura. De qualquer forma, o circuito deverá ter seus condutores especificados para o pior caso. E neste exemplo, como existe parte do circuito no qual a corrente prevista é de 10 amperes, todo o circuito terá sua especificação feita para esta condição. Informação importante: é com base na corrente que definimos a seção bitola do condutor. Maior corrente, a priori, implica em maior seção do condutor.
Essa especificação do condutor segue a prescrição da norma 5410, no caso de baixa tensão, e a norma 14039, se estivermos trabalhando em média tensão, por exemplo. Neste slide, apresentamos a título de exemplo tabelas da norma 60884, plugs e tomadas para uso doméstico e análogo, na qual podemos perceber que existe uma prescrição de seção para o condutor passível de conexão com segurança a cada tomada. Pela tabela, podemos ver que para uma tomada com limite de corrente de 10 amperes, a seção nominal do condutor prescrita é de 2,5 milímetros quadrados ou 2,13 milímetros de diâmetro. Essa especificação leva em consideração a necessária flexibilidade dos condutores para que os mesmos possam ser acomodados nas caixas na parede, por exemplo, sem que haja esforços que possam vir a comprometer a integridade física das tomadas. Tentando ser mais claro, condutores de 2,5 milímetros quadrados foram testados e validados de forma que se possa garantir que os mesmos possam ser fixados nas tomadas e as mesmas posicionadas em seus suportes sem que haja risco de comprometimento da estrutura dos componentes da instalação. Todos os testes das tomadas para que as mesmas recebam os rótulos de conformidade são feitos nas condições especificadas na norma. Se faço qualquer uso e ou instalação fora deste padrão, não tenho garantia de que algo não previsto venha a ocorrer, por exemplo, rompimento de uma parte isolante ou uma rosca de fixação de fio que venha a espanar. Lembre-se, tenho que especificar e instalar segundo as normas técnicas para ter garantia de segurança. Não apresentei todas as tabelas, mas nessa mesma norma prescreve-se o diâmetro mínimo dos furos para a passagem dos condutores nos componentes das tomadas e plugs. Utilizarei valores aproximados para facilitar as contas e utilizarei como referência uma tomada que tenho em mãos. Trata-se de uma tomada de 10 amperes, aquelas cujo diâmetro do condutor prescrito é de 2,13 milímetros. Para minha tomada, os furos nas partes condutoras são de aproximadamente 3,6 milímetros. Assim, tem-se uma folga, algo em torno de 1,5 milímetros no diâmetro, para se facilitar o posicionamento do condutor e pressioná-lo com o parafuso de forma segura, com torque e pressão adequados. Com esse diâmetro de 3,6 milímetros, tem uma seção aproximada em torno de 10 milímetros quadrados. Assim, em tese, podemos fixar um fio de cobre de 6 milímetros quadrados em uma tomada de 10 amperes, talvez até um de 10 milímetros quadrados de seção. Esse fio terá uma resistência mecânica muito superior ao de 2,5 milímetros quadrados prescrito na norma. Assim, por exemplo, se utilizarmos um fio de 6 milímetros quadrados em uma tomada de 10 amperes, estaremos sujeitando a tomada a esforços muito maiores daqueles nas quais os dispositivos foram ensaiados para a chancela de rótulos de conformidade. Em tese, estarei dando uma utilização não conforme a um componente normatizado em meu projeto. Assim, temos um problema aqui. Bem, vocês devem estar se perguntando:
Por que essa conversa toda aqui, quando estamos falando de divisão de circuitos elétricos em uma instalação? Então, cumpre-me agora tentar esclarecer tudo. Eu tenho que definir os circuitos elétricos da minha instalação. Alguns dos circuitos serão utilizados para alimentar as tomadas de uso geral, cuja corrente nominal é de 10 amperes. Essas tomadas, segundo sua norma específica, foram padronizadas prevendo-se utilização de fios cuja seção é de 2,5 milímetros quadrados. Fios com essa seção possuem uma capacidade de condução de corrente que dependerá do material do condutor, se cobre ou alumínio, por exemplo, do tipo de isolação utilizada no condutor, PVC, EPR, XLPE, por exemplo, da temperatura ambiente e do compartilhamento de condutos. Conforme já mencionei, quando formos tratar da especificação de condutores, detalharemos melhor o que falaremos aqui. Porém, torna-se necessário um exemplo para facilitar o entendimento. Vamos supor que estejamos trabalhando na definição de um circuito que será utilizado para alimentar tomadas de 10 amperes. Conforme já mencionamos, para esse tipo de tomada, devemos utilizar condutores de 2,5 milímetros quadrados. Vamos supor que para este circuito eu tenho os seguintes parâmetros definidos. Estamos trabalhando em baixa tensão, por exemplo, 127 volts. Isso me permitirá definir a norma de referência, no caso, a ABNT-NBR 5410. A temperatura ambiente prevista na minha instalação é de 40 graus centígrados. Ainda veremos como utilizar essa informação daqui a pouquinho. O condutor é de cobre com isolamento de PVC. Isso vai me permitir que eu possa utilizar a tabela 36 da norma 5410, mostrada em partes nesse slide. O eletroduto que será utilizado para a passagem deste meu circuito estará embutido em uma parede de alvenaria. Isso me permitirá uma primeira identificação de quais colunas da tabela 36 que poderei ou terei de utilizar. Serão aquelas correspondentes ao método de referência B1. Como nos interessa condutor de seção de 2,5 milímetros quadrados, temos a definição da linha a ser utilizada na tabela 36 da norma 5410. Nosso circuito será monofásico com 2 condutores. Isso nos permitirá identificar a exata coluna do método de referência B1 que teremos que analisar. Uma última informação. No eletroduto no qual faremos a passagem de nosso circuito, também será utilizado para a passagem de outros 2 circuitos. Essa informação utilizaremos mais adiante. Com tudo isso, podemos identificar a capacidade de condução de corrente nessas condições mencionadas para o nosso condutor de 2,5 milímetros quadrados de seção. No presente caso, 24 amperes. Agora, utilizando a informação de temperatura ambiente prevista no local de instalação do nosso circuito, 40 graus Celsius, na 5410, tabela 40, temos os fatores de correção por conta de temperatura. Nessa tabela, como nosso condutor possui isolação de PVC, utilizando a temperatura de 40 graus Celsius,
identificamos o fator de correção por conta de temperatura que teremos que utilizar, 0,87. Ainda temos que utilizar a informação de que o eletroduto que receberá o nosso circuito terá, além dele, a passagem de outros dois circuitos. Ou seja, temos uso de um eletroduto para 3 circuitos. Na tabela 42, com as informações de forma de instalação do conduto e com o número de circuitos em um mesmo conduto, podemos identificar o fator de correção por compartilhamento de conduto. Nessa tabela, pelas condições dadas, obtemos o fator de correção por conta de compartilhamento de conduto de 0,70. Assim, podemos obter a máxima corrente em nosso circuito, segundo as condições de ambiente, instalação e utilização apresentados como parâmetros. Para o presente caso, obtivemos uma corrente de 14,62 amperes. Isso significa que, embora um condutor de 2,5 mm² tenha previsão de capacidade de condução de corrente de 24 amperes, nas condições de usos definidas e utilizadas, para não comprometermos a integridade do condutor, temos que limitar a máxima corrente no circuito aos 14,62 amperes encontrados. Então, temos o seguinte: na instalação do projeto que estamos trabalhando, existe a previsão de uso de equipamentos cuja corrente nominal é inferior a 10 amperes. Para prover a alimentação para estes equipamentos, pode-se optar pelo uso de tomadas de uso geral, cuja máxima corrente nominal seja de 10 amperes. A ABNT NBR 5410 reconhece alguns padrões de tomada de uso geral que podem ser utilizados em circuitos alimentados em baixa tensão. Dentre estes padrões, têm-se tomadas normatizadas pela ABNT NBR NM 60884. Para as tomadas que seguem este padrão e que tenham corrente nominal de 10 amperes, tem-se prescrição de uso de condutores de seção de 2,5 mm². Como pode-se perceber, com base em uma necessidade, muitas vezes temos liberdade para escolher, dentre opções disponíveis, soluções que venhamos a julgar compatíveis com o contexto existente. Porém, nossas escolhas acabam por nos impor restrições. No caso, se tomarmos a decisão de utilizar, em um circuito terminal, tomadas de uso geral, cuja máxima corrente seja de 10 amperes, nas condições de uso e compartilhamento de condutos definidas, teremos uma máxima corrente, no caso, 14,62 amperes, que nos imporá limite no número de tomadas que poderão ser alimentadas por um mesmo circuito terminal. Esse limite técnico de segurança, mais as questões funcionais e ou definidas pelo cliente, usuário, serão referência na separação dos circuitos. Falando em liberdade para escolhas dentre opções disponíveis, caso nossa temperatura ambiente fosse 30 graus Celsius ao invés de 40, caso optássemos por escolher um único circuito por eletroduto, os fatores de correção que calculamos seriam iguais a 1. Assim, poderíamos utilizar a plena capacidade do condutor de 2,5 mm².
Isso implicaria em podermos aumentar a corrente máxima por circuito terminal de 14,62 para 24 amperes, o que nos permitiria ter mais tomadas por circuito terminal. Embora reforce-se que número de circuitos por eletroduto é algo que podemos escolher. Temperatura ambiente já é algo mais complexo, pois, em última instância, poderia depender de um controle artificial que imporia um custo adicional durante toda a vida útil da instalação. Tecnicamente falando, ainda temos uma última ponderação. Vejam que cada circuito deverá ter na origem um dispositivo de proteção. Conforme veremos em outro momento, esse dispositivo de proteção está aí para garantir a integridade dos condutores do circuito. Vamos assumir que se tem optado por definir um circuito e um dispositivo de proteção cuja corrente nominal seja, por exemplo, 13 amperes. Se eu tiver conectado nesse circuito um equipamento, por exemplo, na TUG1, cuja corrente nominal seja 2 amperes, obviamente a proteção instalada não terá nenhuma ação com relação à sobrecarga neste equipamento. Assim, ao definirmos os circuitos, devemos sempre considerar a necessidade ou não de garantia de proteção contra sobrecarga nos equipamentos, pois isso pode limitar ainda mais a corrente de referência para que haja a separação dos circuitos. Feitas essa análise, temos que voltar a um ponto anterior nessa apresentação. Anteriormente, vimos que para locais de habitação existem algumas prescrições adicionais expressas na norma 5410. Então, vamos esclarecer isso agora e também definir outras prescrições mais específicas. Primeiro, conforme já mencionamos, em baixa tensão, norma BNT-NBR 5410, qualquer equipamento cuja corrente nominal seja superior a 10 amperes deverá ser alimentado por um circuito específico, ou seja, tenho que prever um circuito, condutores e proteção somente para alimentar a esta carga, e nesse circuito não pode haver derivações. Segundo, para cada um dos seguintes ambientes: cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, devemos providenciar circuitos exclusivos. Isso significa que, por exemplo, um circuito para alimentar tomadas de uso geral da cozinha não poderão ser utilizados para alimentar tomadas de outros ambientes, como, por exemplo, de uma sala ou de um quarto. Assim, se em uma edificação temos cozinha, lavanderia e copa, já de antemão temos a exigência de que, no mínimo, deverão ser especificados 3 circuitos, pelo menos um para cada um destes ambientes. Terceiro, para locais de habitação, existe um relaxamento com relação à separação funcional de circuitos. A ABNT-NBR 5410 admite compartilhamento de circuitos para alimentação de tomadas e iluminação, porém estabelece 3 limites e ou exigências. Vejamos. Primeiro, a corrente nominal nesse circuito destinado à alimentação comum de iluminação e tomadas não pode superar 16 amperes. Lembre-se de que a escolha de tomadas para pontos de utilização, as condições de ambiente e de passagem de fios
podem impor limites inferiores a este, conforme o exemplo que acabamos de analisar, em que nós tivemos uma limitação de corrente no circuito terminal de 14,62 amperes. Assim, tenho que utilizar nas minhas especificações o menor valor dessas correntes. Segundo, esse circuito que compartilha a alimentação de tomadas e iluminação não pode ser o único a alimentar todo o sistema de iluminação da edificação. E, finalmente, este circuito compartilhado não pode ser o único a alimentar todas as tomadas de uso geral e que não sejam de ambientes que exigem circuitos separados, como, por exemplo, aqueles destinados a alimentar pontos de utilização nas cozinhas e nas áreas de serviço. Muito bem. Vamos encerrar por aqui. Na sequência, continuaremos nosso trabalho de definição de circuitos e tratamento de balanceamento de fases. Por ora, muito obrigado.